E aí, pessoal, e começou a pressão. A preocupação é grande com relação a um talento da base do Grêmio e as sondagens que não param de chegar. Você vai entender o que eu tô falando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes fique com Ativo, o parceiro de todas as horas. A coisa deu uma apertada, Ativo é a solução, melhora já a sua relação. Então, aqui na descrição do vídeo, você fala com o pessoal do Ativo e compre o seu, chega na sua casa com toda a tranquilidade. Ativo Ultra, aqui está a solução, não deixe de comprar. Gente, vamos lá. Posso começar do fim? Acho importante começar do final isso. Um clube de Portugal, um clube da Espanha, 2 clubes da Alemanha e 2 clubes da Inglaterra. 6 clubes ao total. Esse é o número de clubes que já entraram em contato com o staff e também indicaram ao Grêmio alguma possibilidade de negociação com Cauã Kelvin. Ele mesmo, 17 anos, jogador que hoje serve ao time sub-20 do Grêmio e que é considerado o maior talento das categorias de base do Grêmio. E por que a minha preocupação? Não pelo assédio, porque o assédio aos grandes jogadores ele é quase que contínuo. Não por isso, mas eu sei da necessidade que o Grêmio tem de vender jogadores para compor o ano de 2022. Mas não pode ser esse jogador aqui. Não pode ser. Eu não estou dizendo aqui que existe uma negociação e andamento para isso. Não. É que eu estou dizendo que tem muito assédio. Quando a gente fala dos jogadores da base do Grêmio, nós temos grupos. E alguns são muito assediados. Esse é o mais assediado. E assediado no sentido de tentar entender o tamanho do seu talento e tentar criar soluções para a carreira dele. Vamos lá. O Grêmio contratou esse menino em 2017, categorias menores. Ele chega aqui para a escola do Grêmio a partir de olheiros que o viram na Associação Esportiva Ovel, lá em Goiânia. Ele que é natural de Goiânia. O Caliel Dornelles, aqui o repórter tricolor, acabou olhando e conversando com pessoas para tentar entender o que pode acontecer com relação a esse jogador. A ideia é que ele vire profissional aqui. Ninguém descarta isso no seu staff. Mas olhe o tamanho do que representa isso. Ele é apontado desde sempre como uma promessa das mais claras, é um atacante, hoje está jogando exatamente atrás do centroavante, mas o Grêmio tem 100% de aproveitamento, ele é goleador, ele está sempre perto do gol, ele jogou a Taça São Paulo com 16 anos de idade. 16 anos de idade, ele jogou a Taça São Paulo, que é para sub-20, fez gols, ele tem faro de gol, mesmo não sendo aquele centroavante de área. Né? Então ele é apontado desde cedo, ele fez o primeiro contrato profissional no ano passado ainda, em 21 de janeiro, que foi a data que ele completou 16 anos. Né? O Grêmio tem 70% dos direitos econômicos desse jogador e a multa rescisória é 60 milhões de euros. Nós não estamos falando aqui de alguém que vem aqui pagar a multa de um jogador que ainda não atua no profissional. Não é isso que está em discussão aqui. O que está em discussão é que, de fato, ele começa a receber sondagens, ele começa a receber também uma visibilidade maior. Esse ano ele não foi para a seleção, mas ele está sempre na seleção brasileira. Sempre na seleção brasileira. E quando aparece a amarelinha junto com um menino de 17 anos, isso ganha muita projeção. Quando eu conversei com alguns profissionais do futebol brasileiro, eu falei no ano passado para saber um pouco mais daquele jogador do Botafogo, quando surgiu a hipótese dele vir para o Grêmio e tal. A frase que me disseram é o seguinte: tu não precisa dele, tu já tem o cara que tu precisa aí. O jogador que o Grêmio precisa tá aí, é o Kelvin. E hoje, por exemplo, o Matheus Nascimento está jogando no time principal na Série A do Brasileiro. Não é titular absoluto ainda do Botafogo, mas está jogando. Ele é um pouco mais velho que o Cauã Kelvin. Um pouco mais velho. Então,
esse movimento do mercado em cima desse jogador e entendendo que o Grêmio vive o seu melhor momento no sentido de staff, de integração profissional, categoria de base, me parece que é preciso despertar um pouco mais de atenção a Cauã Kelvin. Por quê? Porque tu começa a receber sondagem. Imagina só, 6 clubes da Europa já entraram em contato com ele. 6 clubes. Jogando o campeonato sub-20 do regional. Imagino que não se diz nesse mercado. E isso me preocupa. Tentei saber os clubes e ninguém quis me dizer, não, deixa assim e tal, não deixa, não consegui saber esses clubes. O que eu sei é que não tem proposta nenhuma por Cauã Kelvin ainda, não veio papel timbrado, como a gente costuma dizer, até pelo procedimento do Grêmio e também do staff do jogador e do jogador em dizer, não é a hora disso. Não é a hora disso. A hora é de focar aqui e ficar aqui. Esse jogador está, como eu disse, no sub-20, mas deve, até o final do ano, também se apresentar, acredito eu, no time de transição, para no ano que vem ele já poder fazer parte do time principal do Grêmio. Talvez seja esse o caminho natural de um jogador que é falado desde criança, que ganha projeção e que principalmente dá resultado dentro do campo. Porque muitas vezes acaba falando, mas não joga. Esse aí tá jogando, tá sempre muito próximo de tudo que acontece, seja como foi na Taça São Paulo, seja ano passado no Brasileiro Sub-17, esse ano tem o Brasileiro Sub-20 para apresentar tudo. Se o Cauã Kelvin confirmar no Brasileiro Sub-20 tudo que falam, essas sondagens vão triplicar e aí vem aquele medo que eu relatei para vocês, que é a necessidade do Grêmio. Não podemos perder para a necessidade neste caso aqui. Tem que vender? Tem. A gente sabe que é preciso vender? Sabe. Mas nesse caso, não podemos vender. Não podemos vender. O Grêmio tem que preservar esse jogador, guardar esse jogador, para que no ano que vem, quando a gente estiver na Série A, ele brilhe e aí sim, fazendo 1 ou 2 anos no principal do Grêmio, com 19, 20 anos, a gente tem um jogador de ponta no futebol brasileiro, jogador para a seleção também e, claro, para fazer uma super venda, que ele seja valorizado e que o Grêmio também seja. Agora, pelo amor de Deus, não é hora de ceder a pressão. A hora é de focar completamente no que está acontecendo ali, arrumar negócios com criatividade, mas jamais cogitar vender um jogador desse quilate. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.